Pronto. Ô Macedo, fala um pouquinho pra gente aí sobre o griot. Meu nome é Macedo de Moraes, Macedo Griot de Moraes por conta da condição de griot. E o que é o griot? A palavra griot foi instituída pelos franceses. É uma corruptela do termo griot, que é a tradução de garoto, guri. Os franceses interpretavam como garoto de recados. Certo. Né? E o griot, eles usaram esse termo porque eles perceberam que em nações diferentes, com línguas diferentes e, portanto, com nomes diferentes, existia a mesma pessoa, uma pessoa cumprindo a mesma função. Então, convencionaram o griot para ficar mais fácil, sendo que é digno de nota que chamaram-no de garoto de recados, porque, à luz do pensamento eurocentrista, uma pessoa que vai levando as informações que não sem escrita e de um povo que poderiam chamar de primitivos, então esse era um garoto de recados. Certo. Todavia, com o tempo e com a persistência, porque até hoje os griots funcionam, cumprem sua função no continente africano, percebeu-se que os griots eram contadores de história, bardos, cantadores. Eram pessoas que tinham do conhecimento da política, conhecimento da ancestralidade dos povos com os quais eles interagiam. E cumpriam uma função muito importante, uma vez que, sem a comunicação convencional e escrita, era o griot que informava quem estava plantando o que e aonde, a fim de que aquele povo pudesse, com a sua agricultura, interagir. Era o griot que falava e brincava com as crises políticas que se davam na região. Era o griot que sabia exatamente quem era filho de quem e de onde tinha vindo. É digno de nota que um pensamento africano diz assim: quando você não se lembrar para onde você está indo, olhe para trás e lembre-se de onde você está vindo. Portanto, a ação do griot, até hoje na sociedade, é muito importante porque eles estão sempre lembrando de onde nós viemos e, portanto, apontando a direção de para onde podemos caminhar. Uma outra coisa interessante na ação do griot é a capacidade que ele tem que ter de discorrer sobre diversos assuntos e de dominar linguagens artísticas diversas. O griot é poeta, como eu disse, é músico. Alguns, é evidente, hoje em dia, cumprem uma função. Outros são mais músicos, outros mais poetas, outros mais contadores de história. Sendo que o griot, ele tem a obrigação de reunir todas essas linguagens. Um dado que é interessante também é que o griot só é griot a partir de 50 anos, porque ele tem que ter uma carga de experiência que o permita. Eu chamaria até isso de um protótipo do construtivismo, uma vez que é fundamental que ele tenha uma carga de informação para interagir com o seu público-alvo, com o seu grupo de interesse. Então, essa é a função do griot. Não completamente em função de não ser essa explanação, uma explanação acadêmica e aprofundada, mas em termos gerais, para que nós possamos entender como esse personagem ainda hoje funciona e pode ser útil na construção do pensamento, no fortalecimento, no resgate de determinados conceitos que são fundamentais. Existe um pensamento na biologia que diz que um organismo, quando se vê confrontado com a situação adversa, ele volta às suas origens como forma de resistir. Aí a ação do griot, que está sempre lembrando das nossas origens, a fim de que nós possamos resistir àquelas transformações que são danosas, que não são interessantes para a configuração do tecido social, para o caminhar dos povos com os quais ele interage. Esse é o griot e essa é a função que muitos vêm exercendo antes mesmo de saber que é um griot. Os pretos velhos são griots. Se formos conceituar de forma geral, até o personagem de Jesus era um griot. Então essa é a função do griot e é fundamental que nós possamos estimular nossa juventude a prestar atenção para que eles possam no futuro reproduzir essas histórias e cumprir a função do griot. Griot esse que
ele é sempre andarilho. Na África, o griot só se casa com o griot. Muito bem. Muito obrigado, professor.